meus irmãos, sejam bem-vindos à lição de número 3 da Escola Dominical, terceiro trimestre do ano de 2024, a revista que tem por título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Nós estamos na lição de número 3, vamos estudar aí essa lição que tem por título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Eu quero fazer aqui um convite para você que não assistiu a aula de número 1, aliás, a lição de número 1 e a lição de número 2. Então volte aí nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, que você vai conseguir aí assistir essas duas aulas, a lição de número 1 e a lição de número 2, para que você também venha entender de fato essa lição de número 3. A lição de número 1 como a introdução dos livros de Ruth e livro de Esté, que é o que as revistas têm, está falando para nós, e a lição de número 2 entrando aí na história de Ruth, entrando no livro de Ruth. É interessante que você também vá lá e assista e fica aí por dentro para não perder nada do livro de Ruth e dessa lição. Aqui também, abaixo do título dessa lição, onde diz o Deus que governa o mundo e cuida da família, também está dizendo os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. É isso que a revista desse terceiro trimestre do ano de 2024, de adultos, tem para dizer para nós, tem aí para nos ensinar. Então, entrando já na lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, eu quero ler o texto áureo. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu vou ler de novo o texto áureo, que é realmente o texto áureo do livro de Ruth. É aí o texto que as pessoas mais gostam de falar do livro de Ruth. Algumas pessoas até conhecem esse texto, mas não sabem do que se trata, não sabem que está aí registrado no livro de Ruth. É um texto áureo do livro de Ruth. Diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, registrado em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Bem, esse texto áureo é o que traz para nós também. Eu quero trazer em outra versão o que diz esse texto, na versão da Nova Tradução da Linguagem dos Dias de Hoje. Fica uma mais fácil compreensão para nós. O texto diz assim, Ruth capítulo 1, versículo 16, na lição da Linguagem dos Dias de hoje. Porém, Ruth respondeu a sua sogra Noemi: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. É o texto paralelo aqui, o texto, aliás, que é o mesmo texto, mas em outra linguagem, em outra tradução, dá para nós entendermos melhor a respeito desse texto. Um texto paralelo do que diz respeito à veracidade dessa fala de Ruth, a respeito daí do que Ruth fala nesse texto, um texto paralelo que vai indicar a veracidade desse texto, também no livro de Ruth, capítulo de número 2, versículos 11 e 12. Isso prova isso que Ruth está falando no capítulo 1, no capítulo 2, 11 e 12, é a prova aí desse texto. Diz assim, no versículo 11 do capítulo 2, Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. Eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Então é Boaz dizendo aí que ele ouviu falar
de tudo que Ruth fez pela sua sogra. Bem, no capítulo 1, que é o nosso texto áureo, no versículo 16, ela está dizendo o que ela faria pela sua sogra. Ou seja, não me proíbas de ir com a senhora. Eu irei contigo, e aonde você pousar, eu pousarei, aonde você morar, eu morarei, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Essa fala de Ruth, nos dias de hoje, nós conseguimos ver que muitas pessoas não conseguem sustentar aquilo que diz. E esse capítulo 2, versículo 11 e 12, a qual nós lemos, provando a veracidade desse texto, provando a veracidade do que Ruth diz, ele prova para nós que Ruth era uma mulher de palavra. Ele prova para nós que uma das coisas boas que Ruth tem é que ela era uma mulher de palavra. Por quê? Porque no capítulo 1, versículo 16, que é o nosso texto áureo, ela diz o que vai fazer. E no capítulo 2, versículo 11 e 12, Boaz está dizendo que realmente ela fez. Ele ouviu falar do que ela fez. E realmente o que ela fez foi isso. Ela saiu do meio do... Olha, você deixou o seu pai, deixou a sua mãe, deixou a sua terra, a sua pátria e foi viver com gente que você nem conhecia. Era o que Ruth estava dizendo no capítulo aí, no nosso texto áureo. Ruth estava dizendo, eu vou com a senhora. Em outras palavras, Ruth estava dizendo para Noemi, eu vou com a senhora viver no seu povo. Eu não vou voltar para a minha terra, eu não vou voltar para o meu pai, para a minha mãe, para a minha pátria. Eu não vou voltar para viver tudo aquilo que eu já vivi. Mas eu quero ir com a senhora e viver tudo aquilo que a senhora vai viver também daqui para frente. Então esse aí é uma veracidade do que Ruth disse para Noemi. Ruth, apesar de também estar vivendo um luto, ela não voltou atrás e escolheu viver com Noemi. Ou seja, ela também estava vivendo um luto, porque Noemi perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos. Mas um dos filhos de Noemi era esposo de Ruth. Então ela também estava vivendo um luto. Ou seja, ela também perdeu alguém importante. Aliás, ela perdeu a sua família. Porque depois que a pessoa casa, a família é o esposo ou a esposa e os filhos. Como Ruth não tinha filhos ainda, a família de Ruth era o filho de Noemi, que era o seu marido. Ela perdeu isso, mesmo ela também vivendo esse tempo de luto, ela não voltou atrás, ela resolveu ir e seguir com Noemi. Ruth foi procurar proteção no Deus de Noemi, no Deus de Israel. Ela foi de fato recompensada. Então ela larga tudo, Ruth largou tudo para servir Noemi, ela largou tudo para seguir a sua sogra, e aí, como no texto do capítulo 2, versículo 12, Boaz falando para Ruth, ele fala que, olha, que o Senhor te recompense por tudo que você fez, e o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar. Ou seja, Ruth é que foi procurar proteção no Deus de Israel. Ruth é que foi procurar viver com o povo israelita. O povo belemita foi para Belém junto com a sua sogra Noemi, porque elas estavam passando momentos dificultosos, é verdade. Então ela resolveu sair e ir seguir a sua sogra, como ela não fez como Orfa, por exemplo, que foi a mulher também que era casada com outro filho de Noemi, que quando Noemi disse para as duas, olha, voltem para a casa de vocês, voltem para o povo de vocês, e Noemi falou isso por 2 vezes. A primeira vez que Noemi disse isso, Ruth e Orfa resolveu ir com ela. Mas na segunda vez que Noemi falou isso, só Ruth decidiu segui-la. Orfa voltou para a sua família. Mas nós vamos ver um pouquinho à frente aqui nessa lição de número 3, um pouquinho mais sobre Orfa, um pouquinho mais sobre essa escolha dela. Mas aqui, ainda no texto áureo, nós estamos falando aí que Ruth ela foi recompensada por Deus por realmente ter seguido isso que ela disse no texto áureo, que ela disse que iria seguir aí Noemi, e ela foi de fato recompensada, não entrando apenas na descendência de Davi, do rei Davi, sendo aí bisavó de Davi, mas foi recompensada também porque está na linhagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa palavra nos lembra que para seguir Jesus, nós também precisamos abandonar tudo, não olhar para trás e sermos determinados a abandonar práticas pecaminosas, outros deuses, alguns hábitos, e seguir a Jesus requer de nós
renúncia. Ou seja, fazendo aqui uma comparação com o que Ruth fez com a sua sogra, é basicamente o que nós temos que fazer com o nosso Mestre Jesus Cristo. Por quê? Porque Ruth, ela precisou abandonar o seu passado. Ruth precisou renunciar às suas vontades, porque eu tenho certeza que Ruth, ela tinha sim um pouco de vontade no seu coração de voltar para a sua terra, como fez Orfa. Mas Ruth não fez assim. Ruth não decidiu fazer isso. Ruth, ela preferiu seguir, ela preferiu renunciar tudo aquilo, ela preferiu deixar para trás todas as suas origens, até porque a origem de Ruth é uma origem pecaminosa, até porque o povo de Ruth era um povo pecador, ou seja, ela abandonando esse povo e seguindo a vida com Noemi, indo para o povo de Noemi, querendo seguir o Deus de Noemi, era como se ela estivesse dizendo: eu não quero voltar às práticas pecaminosas. Eu não quero voltar para esse povo pecador. Eu não quero de volta resgatar aquilo que eu tinha antigamente, que o meu povo tem para com eles, que é a idolatria, todos os tipos de pecado. Era como se Ruth estivesse renunciando tudo isso para seguir Noemi. E é o que nós precisamos fazer. É renunciar às nossas vontades carnais, é renunciar todos os nossos desejos da nossa carne, é renunciar tudo aquilo que o nosso coração, porque ele é enganoso, ele está querendo, e renunciar tudo isso faz parte da vida de alguém que queira seguir aí o nosso Mestre Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 33, diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Jesus dizendo aí em Lucas capítulo 14, está falando para aquelas pessoas que, olha, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo aquilo que você tem, não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo, ou seja, não pode me seguir. Aquele que não renunciar às suas vontades, não pode me seguir. Essa é uma verdade do Evangelho. Essa é uma verdade que Jesus ele impõe para nós. E nós estamos ainda no texto áureo, falando da renúncia que Ruth teve para seguir a sua sogra Noemi. Isso nós precisamos ter também, se quisermos seguir o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade prática diz para nós: amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Bem, a verdade prática coloca para nós alguns pontos importantes que eu quero trazer aqui nessa lição de número 3. Alguns pontos importantes que a verdade prática traz para nós, que são, na verdade, 3 pontos que eu quero trazer que a verdade prática mostra para nós. A verdade prática aí da nossa revista da Escola Dominical. Bem, o primeiro ponto que a verdade prática traz para nós é: o verdadeiro amor não espera nada em troca. Ou seja, o verdadeiro amor, ele não espera nada em troca. Se você ama alguém de verdade, ou se você ama alguma pessoa de verdade, seja os nossos irmãos em Cristo, seja qualquer outra aí pessoa, seja relacionamento familiar, falando que a revista está falando para nós sobre relacionamentos familiares, é isso que traz para nós também. Então, aí o verdadeiro amor, ele não espera nada em troca. Deus nos amou antes de nós amarmos a Ele. Ou seja, o amor de Deus, ele é um amor que não exige nada de troca. Ele não espera, na verdade, nada em troca, porque nem tinha como Deus esperar alguma coisa em troca de nós, porque o amor de Deus para conosco, ele vem muito antes da gente nascer. Ele vem muito antes dele formar o homem, ele já tem um amor por ele. Então, Deus, ele antes de formar a nossa vida, o amor dele já era aí um amor extremo por nós e um amor verdadeiro, de fato verdadeiro, porque ele não esperou nada em troca de nós. Ele não espera nada em troca de nós. Ele ama se a gente devolver louvor. Ele ama a gente se a gente devolver aí, se a gente for grato a ele ou não. Ele ama nós da mesma forma. Ele nos ama da mesma forma. O nosso amor não se compara ao amor dele para conosco.
Então essa é uma verdade, que o amor de Deus, ele nem se compara. Na verdade, o nosso amor nem se compara para com o amor de Deus para conosco. Em João 3,16, texto áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, nada se compara a esse amor. Nada se compara ao amor que Deus teve para conosco. Nós nunca conseguiremos amar a Deus da forma que Ele nos amou. Nós nunca vamos conseguir amar o nosso Deus da forma que Ele nos ama, da forma que Ele nos amou. Essa é uma realidade, até porque o amor de Deus, ele não tem nível, ele não tem limite, o amor de Deus. O nosso amor até se limita às vezes, porque às vezes nós trocamos as coisas de Deus para fazer alguma outra coisa. Às vezes nós trocamos aí a sua palavra para fazer qualquer outra coisa. Então aí coloquem em pauta se nós realmente amamos a Deus de verdade, porque esse amor nosso, ele é um amor limitado, mas o amor de Deus não. Além dele não se comparar ao nosso, ele não se limita, assim como o nosso é um pouco limitado. Então o ponto de número 1 que eu quero trazer dessa verdade prática é que o verdadeiro amor não espera nada em troca. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, vai mostrar para nós o amor de Deus para conosco. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor de Deus para conosco, é o amor que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar um amor que não é sofredor, que ele é benigno, um amor que não se irrita, um amor que não suspeita mal, um amor que não se ensoberbece. Esse é o amor que nós precisamos buscar. Esse é o amor de Deus. Bem, segundo ponto da verdade prática que eu quero trazer aqui, lembrando que a verdade prática está falando de amar uns aos outros sem nada exigir em troca, e a evidência de que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros, falando aí de amor, do amor de Ruth para com Noemi, de Ruth para com o seu Deus, de Ruth para com o povo de Noemi, aí falando sobre amor em família. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Ponto de número 2 da nossa verdade prática. A evidência do amor de Deus em nós. A evidência do amor de Deus em nós. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Olha a evidência do amor de Deus para conosco. Olha a evidência do amor de Deus em nós, na verdade. O amor de Deus que está em nós. Olha a evidência. Ninguém jamais viu a Deus, vírgula. Então, ninguém jamais viu a Deus, ok. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Então, a evidência de que Deus está em nós é o nosso amor para com o próximo. Se nós amarmos o próximo, evidencia que Deus está em nós. Não tem como uma pessoa dizer que Deus vive nele, que Deus está nele, que Deus age nele, que Deus usa a sua vida, que Deus abençoa a sua vida, que realmente ele vive os propósitos de Deus, que Deus vive nele. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se uma pessoa diz isso com a boca aberta mesmo, com bastante força para dizer isso, e a gente vê, a gente repara que ele não tem amor nenhum para com o próximo, então isso é uma grande mentira, porque uma das evidências de Deus que ele está em nós é o nosso amor com o próximo. Nós precisamos ajudar o próximo, nós precisamos orar pelo próximo, precisamos estender a mão pelo próximo, nós precisamos aí estar
em harmonia com o próximo, principalmente os nossos irmãos em Cristo que estão frequentando a mesma igreja que nós, por exemplo, nós precisamos aí mostrar que Deus está em nós. Como eu faço isso? É mostrando o meu amor para com esses irmãos também. Então isso é uma evidência de que a evidência do amor que Deus está em nós é o amor aí para com o próximo. Amar o próximo é uma evidência do amor de Deus em nós. Não nos deixando levar pelo ódio ou pagar o mal com o mal, mas amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o ponto 2 da verdade prática. Ponto 3 da verdade prática, que eu também quero dividir essa verdade prática em 3 pontos, e esse aqui é o terceiro. A união que resulta esse amor. Bem, qual é a união que resulta esse amor? E como resultado desse amor é que nós ficaremos unidos como irmãos em Cristo. O resultado do amor que está em nós é que esse amor nos fará relacionamentos fortes e duradouros. Então, outra evidência aí de que Deus habita em nós é que nós estamos unidos com esse amor. Nós estamos unidos com nossos irmãos e demonstrando amor. E assim tendo relacionamentos fortes e duradouros. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Ele está dando aqui um conselho, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, ele está entrelaçado na perfeição. Se nós estivermos amor, nós conseguiremos aí amar uns aos outros. E se nós estivermos amor e amarmos uns aos outros, nós teremos relacionamentos fortes, relacionamentos duradouros e relacionamentos aí com vínculo de perfeição. A igreja próspera, ela avança quando os irmãos estão unidos, ou seja, a igreja ela mostra que ela é próspera e ela mostra que ela tem avanço quando a igreja está unida, quando os irmãos estão unidos. Ruth é um exemplo claro. Ela amou a sua sogra, ajudou ela e mostrou um relacionamento forte e as consequências foram boas. Ou seja, ela teve aí bons frutos, né? Deu bons frutos aí esse relacionamento de Ruth para com Noemi. Ruth mostrou para ela que Ruth tinha amor, que na verdade ela era já uma pessoa convertida ao Deus de Israel, que aí o amor de Deus já estava nela e evidenciou isso quando ela mostrou o amor dela para com o próximo, ou seja, para com a sua sogra Noemi. Passamos então para a introdução da lição de número 3. Lição de número 3 do terceiro trimestre de 2024. Passando para a introdução. Introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nessa lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. O que é abnegação? Abnegação significa sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade. Então, a abnegação é você sacrificar os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Isso foi o que Ruth fez. Como já falamos na verdade prática, Ruth renunciou às suas vontades e o seu próprio povo para seguir a sua sogra, e em um ato de amizade verdadeira, fé e principalmente amor. Então, a abnegação foi o que Ruth fez, é o que traz para nós a introdução dessa lição, é o que nós já falamos um pouquinho aí na verdade prática e no texto áureo também. Nós falamos aí que Ruth, ela renunciou, ou seja, Ruth abnegou, se podemos dizer assim, das suas vontades e aí dos seus próprios desejos. Passando então para o ponto e o tópico de número 1. O tópico de número 1 da lição diz:
a proposta de Noemi. Ponto de número 1, ou tópico de número 1, a proposta de Noemi. O primeiro subtópico diz, uma crise em família. O subtópico 1, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que significa amargosa. Ruth, capítulo 1, versículo de número 20. Bem, uma crise em família, subtópico de número 1. Como já falamos na lição de 1 e 2, a crise que a família de Noemi passou foi a fome em Belém. Nós já estudamos isso nas lições anteriores, 1 e 2, que a crise que afetou a vida de Noemi, da sua família, que fez o seu esposo Elimeleque preferir sair da terra de Belém, então essa crise foi a fome. Essa crise foi a fome aí em Belém, na terra onde moravam. Se formos analisar a vida dessa família, vemos desde o início a dificuldade, a começar pelos seus significados dos nomes dos seus filhos. Ou seja, o nome de Malom, que era o filho mais velho, significava doença, e o nome de Quilion, o seu filho mais novo, significava definhamento, ou seja, definhando, fraqueza, significava fraco. Então, se formos olhar a vida desse casal desde o início, eles já enfrentaram crise e problemas desde o início. Porque antigamente eles tinham... do povo deles mesmo, era do povo de Israel antigamente, colocar o nome do filho com o significado do que eles estão vivendo. Então, se eles colocaram o nome do filho com esses significados, doença e definhamento ou fraqueza, é porque eles já estavam vivendo alguma crise aí, seja na família ou seja nos próprios filhos. Nós não sabemos se os filhos deles realmente tinham alguma doença, mas é o que parece ser, porque o nome dele significa aí doença e fraqueza. Um significa doença, o outro significa fraqueza, ou seja, então alguma coisa aí tinha também. Depois o chefe da casa decide sair de uma crise. Poderia ter confiado em Deus, usado a fé e permanecido em Belém. Ele sai com a sua família e encontra mais tragédia. Inclusive, morre na terra de Moabe, ele e os seus filhos, fazendo Noemi passar por um grande luto e sem nada. Ou seja, Noemi ficou sem nada, Noemi ficou sem esposo, Noemi ficou sem os filhos, passou por um luto terrível. Então, esse subtópico que diz uma crise em família, realmente foi crise no nascimento, porque os filhos têm nomes aí que dá-nos a entender que eles tinham algum problema. Então, eles tiveram crise antes, tiveram crise depois, quando decidiram sair da terra de Belém, porque eles estavam enfrentando a fome naquele lugar. Então, eles aí tiveram esse problema também. Então, eles enfrentaram crise o tempo todo. Aí, Elimeleque decide sair da sua terra e ir para a terra de Moabe, e lá eles encontram crise também, porque eles estão numa terra onde não é a terra deles. Eles enfrentam dificuldades e depois ainda Elimeleque morre, seus filhos morrem e Ruth continua com crise. Ou seja, a vida deles foi uma vida de crise, né? A vida deles teve crise o tempo todo. E como nós poderíamos dizer que a nossa vida também não tem crise o tempo todo, né? A nossa vida também tem crise o tempo todo. A nossa vida, ela é assim mesmo. Nós somos seres humanos e nós somos sujeitos a passar aí todo tipo de crise. É uma grande verdade. Então, o subtópico de número 2 vai dizer para nós, tirando força da fraqueza. Tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs,
estão sujeitas a dias maus, como diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Ou seja, a Noemi aí, ela não escondeu o que ela estava passando, mas ela também não usou aí de autopiedade ou ficar se lamentando ou autocomiseração, né? De ficar, estou vivendo na miséria e por isso que todos vejam que eu estou na miséria. De maneira nenhuma Noemi fez isso. Ela levantou a cabeça e seguiu o seu caminho. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou, ou seja, ela se levantou, que isso é um ato de quem não mostra fraqueza, é se levantar e seguir. E ela se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar forças da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 34. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Bem, tirando força da fraqueza, foi o que Noemi fez. Noemi escolheu a melhor parte em meio à fraqueza. Ela não ficou para baixo, mas decidiu confiar em Deus e seguir a sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, o conselho de Paulo aí para a igreja de Éfeso: olha, tomai toda a armadura de Deus. Tomai aí toda a armadura de Deus, que é a palavra, que a palavra diz para nós, que é tudo quanto a palavra diz para nós, é a armadura de Deus para a nossa vida. Palavra, jejum, oração, consagração, isso é a armadura de Deus para a nossa vida, para que possais resistir no dia mau. Ele não estava dizendo que pode ser que exista dia mau e vocês já estão preparados para resistir. Não, ele diz, para que possais resistir no dia mau. Era uma certeza. E Paulo podia dizer com convicção que dias maus viriam, porque ele passou muitos dias maus também. Então é um conselho para nós. Aí quando chegar o dia mau, vocês estão preparados. Vocês, por mais que vocês passaram esses problemas, vocês conseguirão vencer, levantando a cabeça, tirando força da fraqueza e seguindo em frente, que foi o que Noemi fez também. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 é: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é como o salmista disse no Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que Jesus está querendo dizer. Olha, esconde a minha palavra, guarda a minha palavra, pratica a minha palavra e vive a minha palavra, porque ainda que desça a chuva sobre essa casa, que correm rios sobre essa casa, que assoprem ventos fortes sobre ela, ela estará firme na rocha, e a rocha aqui tipifica Jesus Cristo. Quando você está firme em Jesus Cristo, pode vir tempestade, pode vir lutas, pode vir tudo, mas não te abala, ou seja, você não fica fraco, você não fica para baixo. Você levanta a cabeça e quer prosseguir, porque você tem Jesus aí na sua vida. A nossa vida é uma roda gigante. Ela tem altos e tem baixos. Noemi encontrou forças e voltou para a sua terra em um ato de coragem. Ou seja, a nossa vida é uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá por cima.
mas tem hora que nós estamos vivendo normal e tem hora que nós estamos mesmo para baixo. Ou seja, tem hora que está tudo mil maravilhas na nossa vida. E nesse momento nós temos que dar glórias a Deus. Nesse momento nós temos que glorificar o nome do Senhor e prosseguir em frente. Mas tem hora que a nossa vida está lá embaixo. E o que eu preciso fazer? Mesma coisa de quando está lá em cima. Glorificar o nome do Senhor, agradecer pela vida e prosseguir em frente, que uma hora essa roda gigante gira de novo e nós vamos parar aí num bom lugar novamente. Então, o segredo é prosseguir. O segredo é confiar em Deus, mesmo em tempo de crises e mesmo em momentos de fraqueza. Nós precisamos tirar forças aí e essa força só vem de Jesus. Não há outra hipótese. Partindo para o subtópico de número 3, diz assim para nós, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos seus pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e reconstruir ou construir em família. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos seus sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância, como diz em Provérbios 20:11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Ou seja, pessoas que são sadias espiritualmente, ou seja, pessoas que estão pautadas aí na palavra de Deus, elas são sadias espiritualmente e não são manipuladoras. Noemi, além de não se vitimizar e não manipular Ruth e Orfa, ela ainda se preocupa com elas, dizendo para elas voltarem para a sua terra, para a sua família, porque ela não tinha nada para oferecer a elas mais, tendo em vista que os seus filhos já morreram e ela já era de idade e não teria mais filhos. Ela até disse, né? Tem um texto aí no livro de Ruth que diz que Noemi liberou elas e até disse, olha, vocês porventura vão esperar eu casar novamente, ter filhos novamente, esses filhos crescerem para vocês casar com os meus filhos novamente, ou seja, eu não tenho nada para oferecer para vocês mais, podem ir para o seu povo, podem ir para a sua casa, mas Orfa decide ir e Ruth decide ficar, mas em nenhum momento Noemi foi manipuladora. Em nenhum momento Noemi usou aí de manipulação emocional para com essas meninas. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ela ainda se preocupou com a vida de Ruth e Orfa, deixando claro que a vontade dela é que elas voltassem para a sua família e para a sua casa. Ponto de número 2, ou tópico de número 2, diz a convicção amorosa. E o subtópico de número 1 vai dizer uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto as de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos seus pais, Orfa se convenceu de que isso era melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Onde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Essa é uma grande verdade. Eu aqui entendo a escolha de Orfa. Eu entendo até a escolha de Orfa aqui. O mais normal era realmente voltar para sua casa. Eu não critico Orfa por isso, porque Orfa realmente olhou e falou, bem, eu não vou fazer mais nada aqui.
eu não tenho, realmente Noemi não tem nada para me oferecer mais, então eu vou voltar para a minha terra, até porque eu casei com o filho dela, eu não fiz compromisso nenhum com a família dela, já que ele morreu, irei voltar para a minha terra. Então não critico Orfa também, porque isso aí era um pensamento que muitos de nós teriam também, né? Nem todos de nós teríamos o pensamento de Ruth, teríamos a atitude dela, e essa é uma grande verdade. Esse é o mais normal. Mas eu também entendo Ruth. Ruth foi mais feliz na sua escolha. Orfa talvez errou em não enxergar o quão grande é o Deus de Noemi e o que ele poderia fazer por ela caso elas fossem fiéis a ele, como era Noemi, uma mulher fiel a Deus. Ou seja, Orfa ela talvez tenha errado em, no tempo que viveu com o filho de Noemi, não ter enxergado em Noemi a veracidade do Deus de Noemi, né? Na verdade, Noemi era uma mulher de uma reputação muito boa. Noemi era fiel ao seu Deus. E talvez Orfa errou em não observar esse ponto. Observar que, se o Deus de Ruth, se o Deus, aliás, de Noemi, é esse Deus mesmo que Noemi tem tanto prazer em servi-lo, então eu vou seguir ela, porque esse Deus fará alguma coisa por mim também. Eu quero ser fiel a esse Deus. Foi o pensamento de Ruth, mas não foi o pensamento de Orfa. Talvez Orfa tenha errado aí só nesse aspecto, mas eu entendo perfeitamente ela querer voltar para o seu povo. Não podemos ser aqui também hipócritas e dizer que não entendo, que ela fez errado, que ela fez mal, pecou, vacilou. Não, isso também não é por aí. Ruth foi infinitamente mais abençoada e feliz na sua escolha e demonstrou uma amizade que, apesar de ter sido provada, ela foi aprovada. Uma escolha sábia à luz do mundo leva a um final de esquecimento. Ou seja, o que essa frase quer dizer? Uma escolha sábia à luz do mundo leva a um final de esquecimento. É por isso que eu falei agorinha. Eu não critico Orfa, porque muitos de nós teriam o mesmo pensamento. Na verdade, o pensamento certo e a escolha correta à luz do mundo era Orfa voltar para a sua família. Era Orfa e Ruth voltarem para a sua família. Se vão voltar servindo ao Deus de Israel ou não, o mais normal era voltar para a sua terra. Se vão voltar, pegando o exemplo de Noemi, sendo fiel ao Deus de Israel, aí era outra história. Elas poderiam realmente, Ruth e Orfa, voltar unidas para o seu povo, mas chega lá pregar o evangelho, falar do amor de Deus, do amor do Deus de Noemi, que elas conheceram realmente um Deus de verdade, que não eram os deuses dos Moabitas. Elas poderiam ter feito tudo isso, é grande verdade, é verdade. Mas, à luz do mundo, essa escolha sábia é esquecimento total. Um exemplo disso é que Orfa, ela, depois que voltou para o seu povo, deu o ponto final na sua história. A Bíblia não revela mais nada sobre Orfa depois disso. Ruth não. Ruth, quando seguiu Noemi, ela, além de ter uma vida muito boa a seguir isso, depois de ter trabalhado no campo e ter casado com Boaz, Ruth teve o seu nome na história. Ela tem um livro. A Bíblia revela um livro, que é esse livro que nós estamos a estudar, com o nome de Ruth, ou seja, uma moabita que fez a escolha certa e aí continuou com o seu nome na história e não caiu no mar do esquecimento como Orfa. Então, uma escolha sábia à luz do mundo leva a um final de esquecimento. Nós precisamos sempre escolher aí a vontade de Deus e seguir os caminhos do Senhor. A insistência de Noemi extraiu de Ruth o amor que havia dentro dela. Ou seja, Noemi insistiu para Ruth voltar, mas Ruth decidiu segui-la. Então Ruth mostrou para Noemi aí o amor que já estava dentro dela. Segundo subtópico, vai dizer amizade na adversidade. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morrereis, morrerei eu, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras,
transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível dos nossos relacionamentos? Ou seja, nesses dias de tanto individualismo, de pessoas pensando no seu próprio nariz, de pessoas querendo seus próprios interesses, pensando nas suas próprias vontades, qual tem sido o nível dos nossos relacionamentos? Será que nós temos amigos assim? Será que nós temos amigos que realmente pensam em nós também, não apenas nos seus próprios narizes? Ou será que nós somos esse amigo para alguém? Que também é uma pergunta importante. Será que nós temos amigos que realmente vão nos socorrer na adversidade? Temos amigo ou não temos? Ou será que nós somos esse amigo para alguém? Será que os nossos amigos podem contar com a gente? Será que os nossos amigos na adversidade podem nos ligar, nos pedir uma ajuda? E será que nós vamos ajudar? Então tem muitas perguntas aí que é bom a gente se fazer também. Quando a coisa aperta, demonstramos o amor pelo irmão. Então, será que nós somos esse amigo para alguém que quando a coisa aperta, nós demonstramos o amor pelo nosso irmão, pelo nosso amigo? A amizade de Ruth e Noemi nos ensinam tanto. Nos ensinam mesmo muito essa amizade, porque na adversidade elas foram aí amigas. Amigo não é aquele que vive dentro da sua casa, não é aquele que vai todos os dias para a sua casa. Amigo de verdade, amiga de verdade, não é aquela que está sempre almoçando com você, que está sempre jantando com você. Amigo de verdade não é aquele que está sempre na sua casa. Ah, tá onde? Estou na casa de fulano, ou seja, sou o grande amigo dela, estou sempre na casa dela. A amizade não tem a ver com isso. Amigo não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma proximidade, mas às vezes não é amizade. Amigo é aquele que não importa a hora, ele sai da sua própria casa para ir te ajudar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É porque tem amizade que tem gente que acha que é a minha melhor amiga ou é o meu melhor amigo, mas é só porque tá junto todos os dias. Mas se de madrugada ligar, fulano, tô passando mal, me leva no hospital, será que vai levantar da cama e vai lá ajudar? Será que vai atender a ligação da amiga ou do amigo? Ou será que nós olhamos no telefone e falar, essa hora, esse fulano tá me ligando, não vou atender e deixo de lado. Então, é de se analisar, porque a amizade não é apenas aqueles que estão na nossa casa todos os dias, mas é aquele que nos atende quando nós estamos precisando. Até porque a amizade verdadeira é aquela se mostrada na adversidade. É aquela que floresce na adversidade. É aquela que mostra frutos na adversidade. Se você está passando por um problema e você não pode contar com ninguém, então é porque você não tem amigos. Se você está passando por um problema e aquele amigo que anda todos os dias com você não consegue te ajudar, é porque não é seu amigo de verdade. Ou seja, não é o seu amigo aí na adversidade. Não mostra uma amizade verdadeira. Subtópico de número 3 vai dizer um amor prático. Não é um amor teórico, é um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas, ir às plantações e catar espigas que caíram e ficaram no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Levíticos 19 e versículo 9 e 10 aí, que diz pra gente. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados, como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar a sua sogra, ela praticava o amor. Ela não dizia apenas que amava, mas também ela praticava. Ruth nos ensina que o seu amor não é da boca para fora, mas ela se dispôs
em ir para o campo, trabalhar no pesado, para dar o sustento à sua sogra, que já era de idade. Ela não esperou cair do céu, ela assumiu a responsabilidade e se mexeu de verdade para ajudar, demonstrando amor prático e não teórico para com a sua sogra. Ou seja, Ruth ela não ficou falando que amava a sua sogra, ela demonstrou o tempo todo que amava a sua sogra. Primeiro, em ir com ela para a sua terra. E segundo, porque a sua sogra não conseguia trabalhar, Ruth então levanta e vai trabalhar no pesado mesmo, no penoso mesmo, para sustentar a si e a sua sogra. Isso foi um amor prático vindo da vida aí de Ruth. Terceiro tópico, para entrarmos aí no terceiro tópico, que diz a convicção da mulher. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Essa foi a convicção aí da mulher, de Ruth no caso. O primeiro subtópico diz uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és virtuosa. Foi a palavra de Boaz para Ruth em Ruth capítulo 3, versículo 11. Então, uma fé fervorosa. Ruth não apenas declara com os lábios a sua fé, mas ela mostra com ações. Infelizmente, hoje nós vivemos em um tempo onde muitos crentes até falam bem sobre a fé, mas na hora de demonstrar não consegue se sair tão bem assim. Ou seja, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas são contrárias à vida de Ruth, o que Ruth viveu. Ruth não apenas falava sobre fé, ela não falava apenas que tinha fé, mas ela demonstrava que ela tinha fé e confiança no Deus de Noemi. Hoje em dia nós vemos tanta gente ministrar aí e pregar, talvez nós mesmos tenhamos caído já nesse erro algum dia, de pregar sobre cura, de ministrar sobre a vida de outras pessoas sobre cura, mas quando nós mesmos estamos precisando de uma cura ou alguém dentro da nossa casa, nós não temos a fé suficiente para impor as mãos e determinar cura em nome de Jesus e essa pessoa ser curada. Ou então até na nossa vida mesmo, determinar aí cura na nossa vida e ter fé que Deus pode fazer na nossa vida também. Às vezes nós pregamos tanto sobre a fé, mas exercemos muito pouco ela. Não foi o caso de Ruth, porque ela exercia uma fé fervorosa, como aí a lição traz para nós. Subtópico de número 2, uma fé que inspira. Ruth é uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra, ou seja, a fé que Ruth tinha vinha de uma inspiração da vida de sua sogra, ou seja, quão importante a gente ver que Noemi era uma serva de Deus de verdade. Quem estava observando a vida dela teve fé em Deus por causa dela. É quão importante isso para nós lembrarmos que nós estamos sempre sendo vistos. Nós, como servos do Senhor, nós sempre temos alguém nos observando. E talvez essas pessoas irão dizer depois, olha, eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao Deus que abriu o mar, eu sirvo a esse Deus todo aí, porque aquele menino, porque aquela menina, porque aquele irmão, porque aquela irmã mostrou para mim que vale a pena servir a esse Deus. E vale a pena aí ter confiança e fé nesse Deus, como foi Noemi. E Ruth viu isso nela. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho da sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosa, dedicada a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas, como diz em Tito, capítulo 2, versículo do 3 ao 5. Ruth se inspirou na fé de Noemi, sua sogra, e muitas mulheres se inspiram na sua fé. Ou seja, Ruth se inspirou em Noemi e hoje muitas mulheres se inspiram em Ruth. E assim vai crescendo aí a fé das pessoas.
Ruth é um exemplo de fé inspiradora. Mesmo com as dificuldades encontradas em Belém, ela prosseguiu não apenas declarando, mas demonstrando a sua fé gigantesca e o amor, não apenas para com a sua sogra, mas agora convertida, ela demonstra o amor para com o Deus de Israel. Subtópico de número 3 diz sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus, dito aí em Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 10. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aliás, versículo 3, Filipenses 4, 3. A sensibilidade espiritual é uma característica também de Ruth. Ela foi sensível para entender o melhor caminho. As mulheres têm as suas responsabilidades e são valorizadas são valorizadas sim no reino de Deus. No seu papel, são de grande valor para Deus e para a igreja. Tem muita gente que pensa que porque Deus ele estipulou no Antigo Testamento o que as mulheres poderiam fazer e o que os homens fariam, o homem como cabeça da casa, o homem também era a cabeça da igreja. No caso, claro, Cristo sempre foi o cabeça da igreja, mas o homem era o sacerdote, o homem era o que fazia as coisas aí de maior, para muita gente de nível maior na igreja, e as mulheres aí faziam aquilo que estava mais abaixo de nível aí, como algumas pessoas entendem, mas a mulher sempre foi valorizada por Deus. A mulher sempre foi valorizada no reino de Deus. No seu papel, fazendo o seu papel, exercendo a sua atividade que Deus propôs para a mulher no reino de Deus, ela é de grande valia. É uma mulher, aliás, as mulheres são de grande valia aí no papel, não só na família, mas também na igreja. A igreja, até porque é constituída por mulheres, famílias. E não existe família sem a esposa. A família sem a esposa é uma família incompleta. Então, a mulher é aí muito valorizada sim por Deus e deve ser valorizada pela igreja, deve ser valorizada por nós no reino de Deus também. As mulheres aí têm as suas responsabilidades. Partindo aqui para a conclusão dessa lição de número 3, e eu espero que você esteja entendendo, anotando ponto a ponto, para depois, quando você chegar na sua classe, você saber aí falar, você saber também, você interagir com o seu professor, que é de grande valia também. E se você é um professor que está assistindo esse vídeo, essa aula aqui, essa lição de número 3, então você também terá aí bagagem, terá muitos textos para levar para a sua classe aí na sua igreja. Conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensinam quão precioso para Deus é o amor altruísta, aquele amor que não é egoísta. Ao pensarem uma na outra e dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, como diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. O segundo é na nossa igreja local. Ruth não apenas estava convencida de que ir com Noemi era a melhor escolha, mas ela estava também convertida. Ela de fato se converteu e se voltou completamente para o Deus de Israel. A pessoa convertida, ela pratica o amor para com a família e para com a igreja, expressando e demonstrando esse amor não só para com a família, mas também para com a sua igreja. E Ruth, ela demonstrou que ela foi uma pessoa convertida. Ela de fato se converteu ao Deus de Noemi e ao Deus de Israel, porque não é possível uma pessoa que não seja convertida a esse Deus ter tanta fé, ter tanta convicção, ter tanto trabalho, servir tanto, amar tanto as outras pessoas,
como a ti mesmo. Não é possível que uma pessoa faça tudo isso para com o Deus de Israel se não for uma pessoa convertida, né? Como nós dizemos aí na verdade prática, é uma das evidências de que Deus habita em nós, é demonstrar aí o amor. E Deus só habita naquelas pessoas que chamam por Ele. Deus só habita naquelas pessoas que desenvolvem aí uma conversão de verdade para com Ele. Deus habita em pessoas que abrem o seu coração para que Ele venha habitar. Aquela pessoa que se entrega de corpo e alma para Jesus Cristo e doa-se para a sua obra. Levanta a sua mão, o aceita, o batiza, trabalha e exerce atividade. Deus, Ele sim, vive no coração dessa pessoa e a cada dia nós vamos ser aí mais e mais transformados. Eu quero, antes de terminar essa lição de número 3, apesar da gente já ter lido aí a conclusão, eu separei aqui 7 características de uma mulher virtuosa, segundo as qualidades de Ruth. 7 características de uma mulher virtuosa, segundo as qualidades de Ruth. Eu quero aí acrescentar isso na lição de hoje, quero colocar como extra. Poderia ter feito isso aí na última lição sobre o livro de Ruth, que é a lição de número 5, mas eu já vou fazer isso nessa lição de número 3. E se você chegou até aqui, não esquece de comentar, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas também, para que eles venham aprender aí mais sobre a palavra de Deus, sobre o livro e sobre a história de Ruth, como traz a nossa lição de número 3. Compartilhe também para aquelas mulheres que você gosta, para aquelas mulheres que você admira, para aquelas mulheres que você acha que vão realmente pegar essas coisas que estão no livro de Ruth e praticá-las também, ou se já praticam, para aquelas mulheres que pregam, para aquelas mulheres que ministram, para que elas vejam aí 7 características de uma mulher virtuosa segundo as qualidades de Ruth. Uma mulher virtuosa aí, segundo as qualidades de Ruth. E eu quero dizer essas 7 dentro dos capítulos dentro do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Ruth. Eu quero falar dessas 7 características. Bem, primeira característica de uma mulher virtuosa, segundo as qualidades de Ruth. Ela é resoluta em suas decisões. Ruth, capítulo 1, versículo 16, a parte A. Ela é uma mulher resoluta, ou seja, ela é uma mulher firme e não uma mulher inconstante. Ela prossegue e não ela recua. Então, a primeira característica de uma mulher virtuosa, ela é resoluta em suas decisões. Segunda característica de uma mulher virtuosa, segundo as qualidades de Ruth, ela é companheira inseparável. Uma mulher virtuosa, ela é uma mulher companheira inseparável. Ruth, capítulo 1, versículo 16, parte B e versículo 17. Terceira característica de uma mulher virtuosa, ela é companheira fervorosa. Ruth era essa mulher companheira virtuosa e essa é a característica de uma mulher virtuosa. Uma mulher companheira fervorosa. Ruth, capítulo 1, versículo 15, parte C. Quarta característica de uma mulher virtuosa, ela é trabalhadora eficaz. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Quinta característica de uma mulher virtuosa, ela é conhecida como mulher honrada. Ruth era também conhecida como mulher honrada. Ruth, capítulo 2, versículo 11. Sexta característica de uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher fiel e obediente. Ruth, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. E a sétima característica de uma mulher virtuosa, ela tem amor, e o amor não egoísta. Ela tem amor e um amor não egoísta. Ou seja, o amor dela é um amor que não é egoísta. Essa é a sétima característica de uma mulher virtuosa, segundo as qualidades de Ruth. E Ruth mostra isso em todos os seus capítulos e em todos os seus, praticamente aí, em todos os seus capítulos, na verdade, e em vários versículos, ela mostra que ela tem um amor e um amor não egoísta. Meus irmãos, você que chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa lição de número 3. Não perca as próximas lições e um conselho que eu te dou é volte na lição de número 1
e na lição de número 2, e seja edificado também, estude um pouquinho mais a respeito desse livro, ore a Deus, peça a Deus aí direção para quando você for ministrar na sua igreja a respeito desse livro, a respeito dessa mulher. Fique aí por dentro do contexto histórico sobre a vida de Ruth, sobre o livro de Ruth também, e que você seja abençoado por Deus também. Esse é o meu desejo para com você, para com a sua classe, para com a sua família, para com a sua igreja, para com os seus pastores, que você seja aí muito abençoado e que através de você, mulher de Deus, e que através de você, homem de Deus, nós venhamos ser pessoas que demonstram o amor de Deus para com a nossa família, para com a nossa vida. Que nós venhamos ser abençoados em nome de Jesus.